Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Obviamente que mais uma avaliação da Troika é o tema principal deste Conselho Consultivo. São comentadores hoje, nesta quarta-feira, Nelson Brito e também Alexandre Mota Pinto. Agradeço aos dois a vossa presença. Nelson, começo por si, para lhe perguntar, a avaliação está neste momento a decorrer, ou pelo menos o trabalho final da avaliação, que obviamente está a decorrer há mais algum tempo. Portugal tem agora margem de manobra para tentar renegociar este acordo, para tentar encontrar alguns pontos de flexibilização e também para encontrar, eventualmente, uma solução menos dura, que passe por menos austeridade, do que taxar de novo os subsídios de Natal e de fim de ano, de subsídios de férias e de Natal. Eu acho que sim, acho que Portugal tem vindo a construir nestes últimos meses credibilidade, e essa credibilidade será fundamental para esta nova apreciação da Troika e para que a Troika entenda o esforço que o país tem feito. Mesmo que não venham a ser adotadas novas medidas, mesmo que a Troika não nos venha a obrigar a adotar novas medidas, o plano que nós temos em curso é um plano muito difícil de cumprir. É um plano que prevê que nós possamos voltar aos mercados no próximo ano, em setembro, automaticamente com a necessidade de termos que pagar cerca de 9,6 mil milhões de euros. Então, eu acho que a Troika vai estar, de certeza absoluta, muito preocupada nesta fase, para além de entender se nós conseguimos chegar ao déficit de 4,5, se vamos chegar a um déficit de 5,2, devido às receitas, vai estar muito preocupado em perceber se nós vamos realmente ser capazes, em setembro do próximo ano, de voltar aos mercados e conseguir cumprir as nossas obrigações. Nós não nos podemos esquecer que, depois desta nova tranche que tem que ser aprovada por esta auditoria ao processo com que decorre o plano, nós vamos ficar, basicamente, com cerca de 95% do empréstimo concedido pela Troika efetuado. Quando temos que pagar nos próximos meses, ou entre janeiro e setembro de 2013, cerca de 18 mil milhões, e que nos preparamos apenas para receber 7 mil milhões, e depois ter que pagar em setembro 9 mil milhões, eu acho que a Troika o que vem agora fazer vem perceber se do lado da despesa nós adotamos todas as medidas, ou todas as medidas que nós temos em curso, que temos que as fazer ainda até ao final do ano, estão pelo menos alinhavadas e decididas, vem entender como é que nós procuramos dar resposta ao facto do Constitucional não ter aprovado ou ter dito que não era constitucional continuarmos com a diminuição nos funcionários públicos do subsídio de férias e do subsídio de Natal para 2013, que medidas é que o Governo vai adotar para recuperar esse montante, e vem tentar entender se o nível de dívida é um nível que está justificado, se está controlado, e como é que nós realmente vamos conseguir cumprir os nossos compromissos de 2013. Se nós tivermos conseguido convencer, e eu acho que nesta altura pelo menos temos uma opinião pública mais favorável, uma opinião pública internacional mais favorável ao plano de medidas que nós fizemos nestes últimos meses, acho que poderá existir condições para que nós não venhamos a ter que agravar as medidas e para que seja possível encontrarmos forma de cumprir o que nós temos acordado com a Troika desde há mais de um ano. É um ponto muito importante, e é um ponto que significará, em termos da nossa credibilidade como país, se fomos ou não fomos capazes de convencer as entidades internacionais que estamos a fazer o que nós podemos e o que nós não podemos, e que o esforço dos portuguees já é muito elevado para poder acatar qualquer outra medida extra a nível de aumento de carga fiscal. Acho que pode haver condições, vamos esperar pelas próximas 2 semanas para sabermos a 100% se isso será possível ou não. Alexandre, é um exagero dizer que Portugal, ao longo deste tempo, fez um caminho melhor do que fez a Grécia, melhor do que fez a Espanha, melhor do que está a fazer a Itália? Não acho que seja um exagero. Portanto, em relação à Grécia, é uma verdade óbvia, não é? Fizemos um caminho muito melhor, porque realmente Portugal, basicamente, ao longo deste tempo, cumpriu todas as obrigações assumidas no memorando de entendimento, praticamente todas. Realmente o que aconteceu foi que o memorando de entendimento tinha subjacente um determinado cenário macroeconómico, e era com base nesse cenário macroeconómico que se previa um determinado déficit para este ano. Ora bem, esse cenário macroeconómico não se cumpriu. E, portanto, também por isso o déficit que, em princípio, teremos no final do ano não será aquele que tinha subjacente esse cenário macroeconómico. Basicamente, o que aconteceu foi que a receita fiscal não se comportou conforme esperado, nomeadamente em termos de IVA, em que se esperava, em termos homólogos, portanto, em julho, ter uma variação de mais
1%, mais 1,1% em relação ao ano anterior, sobretudo isto em consequência do orçamento retificativo e da reestruturação das taxas, com muitos produtos a passarem para a taxa intermédia. O que aconteceu foi que houve uma diminuição em termos homólogos, portanto, de menos 11%, que é realmente uma variação brutal, o que se deve sobretudo ao ciclo económico. Portanto, no fundo, e portanto eu penso que nem sequer se pode falar, eu tenho visto algumas declarações públicas nesse sentido, de um falhanço rotundo do governo nesta matéria. Eu acho que não se pode falar nisso, porque o que aconteceu é que realmente o cenário macroeconómico que estava subjacente àquela meta, ao déficit, não se verificou. E, portanto, aliás, eu desconfio sempre um bocado, porque normalmente as pessoas, os responsáveis políticos que aparecem a falar de um falhanço do governo, seriam os primeiros a criticar o governo se o governo tomasse mais medidas de austeridade para evitar esse falhanço. É porque, se calhar, eles próprios também não acreditam que há um falhanço. Realmente, o que aconteceu foi que o cenário macroeconómico não se verificou e, portanto, não se conseguiu atingir aquela meta. Eu penso que realmente aquilo que acontecerá é que a Troika deve aceitar este facto como uma consequência pura e simples do ciclo económico e vai aceitar penso que irá aceitar este desvio, o que penso, aliás, que se deve muito, é um fruto da credibilidade que, ao longo do último ano, o Estado português adquiriu em termos internacionais, ainda ontem realçada pelo Financial Times, enfim, como disse, no fundo, que descrevia um bocado o Estado português como um Estado que tem vindo a trabalhar na sombra e com sucesso, não é? Também queria dizer o seguinte, porque tenho visto isso publicado muitas vezes e causa-me algum arrepio. Tenho visto muitas vezes publicado que os funcionários da Troika vão dizer aquilo que devemos fazer. Por amor de Deus, os funcionários da Troika não vão dizer o que é que Portugal vai fazer. Nós somos uma república soberana, nós é que decidimos o que é que vamos fazer. Bom, Alexandre, mas de qualquer maneira com condições que nos são impostas pelos credores, obviamente. Mas mesmo essas condições não nos são impostas pelos funcionários da Troika. São impostas pelas direções das instituições que fazem parte da Troika em colaboração. São utilizados apenas no sentido figurativo, não no sentido, obviamente, de aquelas pessoas em concreto darem ordens ou emanarem ordens sobre os responsáveis políticos portugueses. Como português, causa-me alguma impressão esse tipo de afirmação que, no fundo, os funcionários da Troika vão... Porque, repare, eles são funcionários. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de falar com alguns responsáveis políticos que estiveram reunidos com eles, e eles realmente são pessoas extremamente reservadas, justamente porque não têm poder de decisão. Quer dizer, não é por ser um dos aspectos pelo qual eles são reservados, é porque não têm poder de decisão. Depois, quem decide é a Comissão Europeia ao mais alto nível, o FMI, etc. Não são aqueles funcionários. E, portanto, quando eu vejo publicado que os funcionários vão dizer o que Portugal vai fazer, isso a mim causa-me, como português, algum arrepio, porque acho que não é verdade e não deve ser dito. Um outro aspecto que eu queria dizer é o seguinte. Em relação a 2013... tem-se falado muito na necessidade do Governo, e que seria agora discutido, encontrar medidas de substituição do corte, não é? Da supressão do subsídio de férias e de Natal. Basicamente 2 mil milhões de euros. Atenção, que eu não acho que vai haver essa substituição. O que vai haver é uma compensação através de outros rendimentos que se vão buscar, no fundo, nomeadamente no setor privado, para que desapareça a tal desigualdade que falta ao Tribunal Constitucional. Ou seja, eu acho que aqueles cortes vão manter. De rendimentos no setor privado, fala, por exemplo, de taxação de subsídios também no setor privado? Alargamento dessa questão ao setor privado? Ou taxamento de outro tipo de rendimentos de capitais e outros, em maior montante, que permita que o Tribunal Constitucional considere, que permita, no fundo, satisfazer aquilo que foram as condições que levaram o Tribunal Constitucional a considerar que havia uma desigualdade porque só aqueles rendimentos dos funcionários públicos é que estavam a ser taxados. Ou seja, e isto, aliás, parece-me que decorre de uma afirmação que foi feita no discurso, salvo erro, do Pontal, pelo Primeiro-Ministro. Portanto, não vai, a meu ver, haver uma substituição. O que vai haver é que o Governo vai aproveitar isto que aconteceu e não tem outra. É muito dinheiro, como diz, 2 mil milhões de euros, não é? Para ir buscar outro tipo de rendimentos, outro tipo de receita, digamos assim. Para ir buscar outro tipo de receita. Nelson, quando olhamos para os últimos dias na Europa, há alguma acalmia aparente? Ontem Espanha foi ao mercado, emitiu BTs, bilhetes do Tesouro, com juros que se situaram praticamente a metade da última emissão. Obviamente que é uma emissão no primário, obviamente que é uma emissão de curto prazo, mas a verdade é que o facto de haver a nuvem no horizonte que o BCE pode intervir no mercado de dívida tem vindo a acalmar também os juros nos mercados. Não parece que seja, obviamente, notícias mais estruturais de cada uma destas economias. Talvez seja mesmo esta questão do BCE. Eu penso que sim. Eu penso que
acho que se adivinha que provavelmente o BCE vai ter que intervir e isso faz com que os mercados tenham realmente mudado, porque não houve nada de significativo comunicado nem por Espanha, nem por Itália, nem por França ou por Portugal. Aliás, permita-me interrompê-lo, o que houve significativo na Espanha foi um pedido de resgate por parte da Catalunha de 5 bis e não foi claramente uma boa notícia. Não é uma notícia já esperada, é uma notícia que eu acho que os mercados já descontavam há 3, 4 semanas e ontem apenas eu acho que se criou um momento político para que se consiga ter feito. Eu acho que a ajuda já deveria estar a funcionar. Ontem apenas foi o reconhecimento público e sabemos o difícil que é gerir em Espanha as autonomias e foi aqui num momento ainda de férias, saber apresentar no momento certo a ajuda que Madrid já de certeza absoluta está a fazer há várias semanas ao governo da Catalunha. Eu acho que também houve uma semana em que finalmente a Grécia conseguiu passar uma mensagem bastante uniforme, quer de quem é governo, quer de quem está na oposição. E houve declarações muito importantes que depois também foram reforçadas por alguns líderes europeus, em que os gregos pediram publicamente também para se parar de dizer que a Grécia não vai conseguir cumprir o acordo que tem com a Troika, que cada dia que se diz mais isso é cada dia que os mercados põem mais a Grécia sobre fogo e houve muito essa confirmação, ou seja, não só pelo líder grego, pelo primeiro-ministro, como depois pelo líder da oposição a reforçar o mesmo caminho e se nós nos lembramos aqui há 6 semanas, uns diziam que a Grécia ia sair, outros diziam que a Grécia vai ficar, outros, ou seja, mesmo dentro do país não havia uma posição responsável e acho que esse é um bom caminho, para o euro, haver declarações quer dos líderes gregos, quer do líder da oposição, quer dos líderes europeus a reafirmarem que a intenção é que a Europa se mantenha como está e acho que isso veio dar aos mercados alguma acalmia, juntamente com as notícias do BCE, vai dar alguma acalmia aos mercados e fazer com que os juros, mesmo em maturidades mais longas, tenham vindo realmente a baixar as suas taxas de juros. Rui, eu só gostava É verdade que Portugal tem vindo a fazer bastante o que estava acordado com a Troika, mas nós não nos podemos esquecer, ainda voltando há bocadinho ao que nós comentávamos, que nós temos muitas coisas que têm que acontecer nos próximos 3 meses, muitas coisas que nós acordámos com a Troika que têm que acontecer nos próximos 3 meses, e em que uma delas eu acho que é fundamental para o Orçamento Geral do Estado de 2013, que tem a ver com o famoso estudo entre remunerações entre o privado e o público, ou entre o público e o privado, para de uma vez por todas percebermos se realmente existem diferenças entre as tabelas salariais do público e do privado, as que se dizem, porque hoje diz-se que as tabelas salariais do público são mais elevadas. Todos os estudos apontam nesse sentido, e de estudos recentes que têm menos de um mês apontam nesse sentido. Agora, o Governo ficou de entregar um estudo à Troika que realmente fosse um estudo que comprovado por pessoas que o Governo contratasse e por uma empresa de estudos idónea, que ainda não o fez, mas há várias coisas. Nós temos na Troika que, no final do ano, temos de ter menos 2% de funcionários na administração pública. Acabámos o primeiro semestre apenas com menos 1,4%. Apenas que é um esforço grande, mas que ainda temos um trabalho para fazer. Nós sabemos que na área da banca existe a Caixa Seguros para vender e que estava no memorando da Troika que tinha que ser formalizado até ao final de 2012. Como estava no memorando da Troika que empresas como a TAP, como a ANA, como a CP Carga tinham que ser vendidas. Como estava no memorando da Troika que até ao final do ano a Caixa Saúde, o HPP, teria que ser determinado. Há aqui um conjunto de medidas, e já para não falar nos da Justiça, em que estamos à espera que o Código Civil seja revisto, em que os julgados de paz sejam revistos, em que as dívidas judiciais, que o relatório, as dívidas fiscais, tributárias, os processos tributários acima de €1 milhão seja apresentado o relatório por parte dos juízes. Há um conjunto de coisas que nós temos que apresentar até ao final do ano, que de certeza absoluta a Troika vai tentar entender como é que todos esses projetos estão. E esses processos darão ou não darão credibilidade para que a Troika possa realmente concordar que não sejam adotadas medidas extra ou que entenda que, ok, fizeram uma parte, mas há aqui uma outra parte que vai, entre aspas, não acontecer até ao final de 2012, pôr um bocadinho mais de pressão para que estas coisas realmente aconteçam e, ao mesmo tempo, garantir que nós temos condições para não ter que aumentar as medidas extras sobre a receita fiscal. Ou seja, acho que a Europa pode estar aqui a ganhar condições para que
se acredite e que os mercados internacionais acreditem que o euro vai continuar o euro com os países todos que existem, pode existir condições para que Portugal possa realmente não ter que agravar as suas medidas, mas temos os próximos 4 meses de muitas coisas que têm que acontecer. Muitas coisas que estão no memorando. Ontem o Diário Económico fazia um bom trabalho em 9 áreas que têm que acontecer coisas até ao final do ano e que, de certeza absoluta, que a Troika vai agora pressionar para tentar entender o que é que se vai passar. Agora, foi uma boa semana em que o euro esteve mais estabilizado, em que as taxas de juros realmente baixaram, houve declarações positivas. Agora, eu acho que isto é tudo até conseguirmos realmente encontrar as medidas e os líderes encontrarem as medidas que são as medidas que a Europa precisa. Alexandre, eventualmente querá fazer uma nota sobre este assunto mais interno, mas este roadshow que Samaras tem vindo a fazer tem dado alguns resultados com uma imagem relativamente diferente que a Grécia tem passado também para os mercados, no sentido de haver pelo menos alguma coerência de discurso. Sim, deu alguns resultados em termos externos, embora eu penso, aliás, que esses resultados em termos externos estão diretamente ligados com o facto de o António Samaras não ter conseguido aquilo que pretendia quando iniciou esse roadshow. Porque realmente ele deslocou-se a Berlim e a Paris com o objetivo de conseguir mais tempo. Ele queria mais 2 anos para implementar as medidas que tinham sido acordadas, salvo erro, em fevereiro. E foi completamente negado. Foi completamente negado. Foi recebido com grande amizade, com declarações realmente de que a Grécia se deve manter no euro, mas foi para casa de mãos a abanar, nesse aspecto. Portanto, que ele dizia que queria mais tempo, foi para casa de mãos vazias. E, curiosamente, isso teve esta reação que o Nelson referiu nos mercados. Quer dizer, viram isso positivamente. Porquê? Porque, realmente, falta à Grécia a credibilidade que nós adquirimos no último ano. Repare, a Grécia ainda não conseguiu fazer nenhuma privatização. Nós, apesar de tudo, a maior de todas, fizemos num tempo recorde. A EDP, a REN também já está feita. Os taleiros navais de Viana do Castelo está quase feita. Um dossiê tão difícil como a RTP, não é? Que vem, mas já se está a avançar e provoca-se todas estas reações, mas provocam-se estas reações todas porque se está a avançar. E, portanto, quer dizer, realmente temos outra credibilidade e outro trabalho para mostrar. Na Grécia há uma série de coisas que permanecem para fazer. Por exemplo, em fevereiro ficou acordado que haveria a saída de cerca de 30 mil dos 700 mil funcionários públicos gregos e até agora saíram 6 mil. Ficou acordado, por exemplo, que por cada 5 saídas entraria um funcionário público, portanto, na Grécia, e o número que se verificou foram 2 funcionários públicos. Depois ficaram acordadas também uma série de reformas para liberalizar uma série de profissões que lá são muito fechadas, desde motoristas de táxi, farmacêuticos e outras, que realmente, e essas reformas não foram feitas. Para dar a ideia da burocracia que havia na economia grega, digamos assim, olha, havia uma medida, eu há pouco comentei isso com o Nelson, que era muito boa para os advogados gregos, que era a seguinte: era na compra de casa, na compra de uma casa, na compra do imóvel, tinha que haver obrigatoriamente a intervenção de um advogado. Portanto, isto era ótimo para os advogados gregos. Mas não fazia sentido nenhum. Portanto, e realmente essa obrigação da intervenção de um advogado na compra do imóvel já foi suprimida. Mas há uma série de outras medidas que ficaram acordadas e que não foram levadas a cabo. E, portanto, eu, por contraponto àquilo que tem acontecido na Grécia, eu diria que nós conseguimos ter essa credibilidade e também conseguimos ter essa credibilidade não só, eu gostaria de dizer isto, não só pela atuação do Governo, mas também, de alguma forma, e até agora, embora eu tenha assistido com alguma preocupação a algumas declarações mais recentes, também pela atuação da oposição. É que nós não nos podemos esquecer que o António Samaras, que agora parece uma pessoa muito coerente, era o homem que bloqueava tudo. Não é? Quando estava na oposição na Grécia era o homem que bloqueava tudo. Portanto, nós não podemos, eu penso que o líder do PS não pode querer vir a ser aquilo que António Samaras é, e não tem sido, temos que ser justos. Portanto, esse é um ativo que nós temos aqui, é que a oposição... António José Seguro tem que manter alguma calma interna no partido, obviamente, e algumas declarações têm que fazer esse contraponto. É verdade, mas eu penso que o PS, e isso é algo que também é pesado em termos de credibilidade externa, é que realmente o PS assinou o memorando da Troika e tem apoiado as medidas, enfim, que têm vindo a ser implementadas, mas ultimamente assisto com alguma preocupação a algumas derivas
que eu qualificaria de irresponsáveis de alguns responsáveis, de alguns membros do Partido Socialista, que eu penso que até afetam a própria perspectiva do Partido Socialista no eleitorado. Ou seja, quando há esse tipo de declarações muito críticas em relação ao Governo, as sondagens não mostram um aumento das opiniões positivas em relação ao Partido Socialista. Até nisso é errado, porque as pessoas percebem que neste momento o que temos que fazer é cumprir este caminho. Não há outra forma de agir. Muito bem, há 2 pontos ainda na agenda para os quais gostava de obter o vosso comentário. Como diriam os multi-pythons, e agora algo completamente diferente, que é a França parece estar completamente em contracorrente, agora quer baixar o preço dos combustíveis, intervindo diretamente no mercado. Já tinha aumentado os funcionários públicos, já tinha também aumentado a idade da reforma. Agora é a tentativa de intervir no mercado dos combustíveis, algo que um governante anterior em Portugal já tinha feito no passado, com custos que todos nós conhecemos. Nelson, como é que a França está neste cenário europeu completamente contracorrente face a todas as medidas que os outros países estão, pelo menos, a tentar tomar? Eu acho que não passa mais de uma tentativa de voltar a marcar a agenda do Sr. Hollande, que tem realmente, depois das eleições, ofuscou-se por completo e acho que nada disso avançará e mais dia menos dia acho que a Sra. Merkel terá novamente uma boa conversa e as coisas acabarão por se equilibrar. Acho que é com preocupação que se vê todas essas tentativas de medidas, mas acho que não vai ter grande seguimento e as coisas acabarão por voltar à regularidade. Alexandre, a França é uma bomba relógio? Eu penso que a França realmente é aquilo que o Nelson disse. Há aqui uma grande diferença entre as palavras e os atos. Claro. Ainda ontem à noite o François Hollande fez um discurso que foi um discurso de grande impacto, que se vê um bocado algumas críticas internas que ele estava a ter de que andava desaparecido. Então ontem fez um discurso perante o corpo diplomático francês em que basicamente, portanto, a palavra mais forte foi que o euro é irreversível, que o euro não pode ser discutido numa lógica contabilista, porque é um compromisso que vai muito além desta perspectiva contabilista, e depois disse uma coisa que me parece muito importante, é que disse que o euro tem que ser defendido nomeadamente através da comunitarização da dívida dos Estados-membros, coisa que ele nunca tinha dito. E coisa que este termo, a comunitarização das dívidas, é o termo que é utilizado na opinião pública alemã para criticar a ajuda ao euro. E ele disse claramente isso. E, portanto, eu acho isto muito bem, interessante, só que uma coisa são as palavras, portanto, palavras ditas com grande pompa. Depois, quando os atos são totalmente contrários a estas palavras, e ele tem tido vários, eu vou dar, além desta questão agora, no fundo, do preço dos combustíveis, por exemplo, em julho ele decidiu que a regra de ouro que se tem que pôr nas constituições dos Estados-membros, eles em França não teriam que pôr na Constituição francesa, bastaria pôr na lei quadro orçamental, enfim, no fundo a desvalorizar um bocado essa regra. Também baixou a idade da reforma, que tinha sido aumentada, que era aliás uma das promessas eleitorais. Ontem, no discurso, disse que queria discutir algumas matérias, nomeadamente que já tinham ficado acertadas na última Cimeira Europeia, nomeadamente a intervenção do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias no controle do cumprimento da regra de ouro. E, portanto, são aspectos que eu acho muito interessante, esta afirmação de que o euro é irreversível, esta afirmação da comunitarização das dívidas, mas é preciso mais do que palavras. Portanto, os actos têm de seguir às palavras, porque senão o que acontece é que, a certa altura, a própria França perde credibilidade. E isso tem vindo a acontecer? Tem. Eu penso que, ao longo do tempo, as pessoas percebem que quem conduz o euro é a Alemanha. Quem conduz o euro, efetivamente, é a Alemanha, e a França está cada vez mais num lugar de copiloto, portanto, e que um copiloto que aparece muito ao público, aparece muito aos passageiros e faz umas afirmações muito interessantes sobre a segurança do avião, mas que as pessoas olham para o piloto, não é? Nelson, no último tema, e só temos praticamente menos de um minuto para cada um, dossiê RTP, privatização / concessão / algo que ainda não percebemos bem o que é que vai acontecer, está em cima da mesa. Comentário lhe merece todo este processo? Caso ao contrário. Basicamente é o comentário que me merece. Ou seja, eu estaria muito feliz se estivéssemos a discutir que tipo de serviço público é que deve ser prestado pela televisão, independentemente se é pela RTP ou se é por qualquer outro canal, e estamos a fazer as coisas ao contrário. Eu acho que nós deveríamos definir que serviço público é que nós precisamos para defender o 6º idioma mais falado do mundo, que é o português, que serviço público é que nós precisaríamos para ajudar
a nossa cada vez maior comunidade imigrante a entender o que é que se passa no nosso país, que serviço público é que nós precisaríamos para ajudar as regiões e os municípios a desenvolverem-se, que serviço público é que nós precisaríamos para realmente formar as nossas pessoas. E estamos a fazer tudo ao contrário. Estamos a querer primeiro privatizar e depois tomar a discussão sobre o que é serviço público. É caso ao contrário. Alexandre. Olha, eu realmente tenho assistido a essa discussão sobre a qual me considero medianamente informado. Eu não acredito que as declarações do professor António Borges não tenham sido Ele próprio já veio dizer que estavam acertadas claro. com o governo. O que é que eu acho? Acho que muito do que se tem publicado é incorreto. Por um lado, havendo uma concessão, isso não significa, pelo contrário, que não se mantenham obrigações de serviço público. É óbvio que o concessionário vai ter obrigações de serviço público e, portanto, diz-se que desaparece o serviço público. Não, é um serviço público, mas que é concessionado. Também se diz que o desaparecimento de um bem público destes tinha que ser concertado com todos os partidos. O bem público não desaparece, justamente porque há uma concessão. Havendo uma concessão, o bem público permanece e pode voltar ao Estado. Portanto, este tipo de afirmações são afirmações que, a meu ver, não são corretas. As dúvidas que se me levantam mais, que eu ainda não percebi bem, são as dúvidas relativas à concessão também do direito a receber a taxa. Não é? Parece que o concessionário vai ficar com o direito a receber a taxa. E aí é que eu não percebo bem, do ponto de vista económico, nomeadamente o que é que a taxa é contrapartida de quê? É contrapartida do serviço público? Se assim for, e é apenas disso, essa parte eu ainda não percebi bem. Ou seja, eu ainda não percebi bem a parte económica do negócio, nomeadamente a concessão da taxa de televisão, não é? Ou eventual concessionário. Não lhe parece que, sendo um dossiê tão importante, obviamente que um impacto mediático também tão importante, deveria ser conduzido de uma outra maneira mais resguardada? Há aqui um bocadinho a tentativa de utilizar lebre, obviamente no bom sentido, tentar colocar alguns temas em cima da mesa e depois tentar perceber exatamente quais são as reações e ir corrigindo a rota. Parece-lhe um bocadinho falta de bom senso este tipo de caminho. Eu penso que qualquer caminho que se seguisse seria sempre um caminho controverso. E, portanto, estas afirmações públicas têm essa função de, a meu ver, preparar a opinião pública para o que vai acontecer. Por outro lado, a lebre é uma lebre, penso eu, que merece alguma credibilidade pública. É o professor António Borges. Se calhar até mais do que alguns governantes. E, portanto, nesse aspecto também põe as pessoas a pensar. Se calhar a ideia não será tão má como muitos dizem. E, portanto, eu penso que isto tem vindo a ser tratado há algum tempo, mas, no fundo, é uma estratégia de comunicação da decisão, que se optou desta forma e, portanto, agora vai haver uma discussão. Vamos ver se mantém assim, se não. Acho que há aqui alguns pormenores, nomeadamente esta questão da taxa, que devem ser tratados, mas não estou propriamente em desacordo com o modelo que está em cima da mesa. Nem com o modelo, nem com a forma como ele foi comunicado. Muito bem. Alexandre Mota Pinto, Nelson Brito, foi um prazer contar com o vosso comentário. Voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias. Fica por aqui o Conselho Consultivo. Aproveite este dia.